Começando mais um 15Cast, eu, Alborguete Neto, ao lado do meu amigo Luciano Carvalho, vamos conversar com o senador da República, Sérgio Moro. Moro, senador, muito obrigado por ter aceitado o convite e vamos conversar sobre Brasília, sobre o governo do estado, sobre vários assuntos. Obrigado. Eu que agradeço, Alborguete, Luciano, perdão. Luciano. É um grande prazer estar aqui presente no 15 Podcast, né? Na verdade, preciso vir aqui não só porque o programa de vocês esse podcast está cada vez mais falado, né, e cada vez mais visto, mas igualmente até em deferência, né, ao seu avô lá, Obrigado. que é o figura ímpar, eu ia dizer do Paraná, mas do Brasil mesmo, né? Brasil, ficou tão conhecido sim, pelos recortes dele. E já falava do senhor já há muitos anos, né? Antes verdade. de vir todo o caso, enfim, ele já conhecia o seu trabalho, né? Com certeza, mas eu quero dizer que eu sou um grande fã dele, era um grande fã dele, né? Sou um grande fã dele, e para mim é um prazer estar aqui presente. Obrigado. Senador, a gente quer agradecer a sua presença aqui. Nosso 15Cast é um podcast novo, o senhor é o 06, o episódio 06. Nós já trouxemos o Rafael Greca, o Guto Silva, seus adversários, né, meio Futuros, talvez. futuros adversários, talvez ao governo. E trouxemos também o Paulo Martins. Aí trouxemos dois meninos que estão despontando na política no Paraná, que é o prefeito Marcos Marcondes da Fazenda Rio Grande e o vereador Guilherme Kirsten, que é o mais novo vereador de Curitiba, né? Então agradeço a sua presença aqui. Um bom número, 6 é um bom número. Um bom número 6. A primeira pergunta para o senhor, senador, o senhor se arrepende de ter saído do Poder Judiciário e vindo para a política? Olha, se eu ganhasse uma moeda cada vez que me perguntam isso, eu tava rico nessa história. No clichê já. Eu acho que são fases diferentes da vida, entendeu? Como eu tinha uma grande satisfação, grande orgulho de ser juiz, fui 22 anos juiz. Acho que parte da história do país nos últimos 30 anos passou pelas minhas mãos. O pessoal pensa na Lava Jato, mas teve aqui também o caso Banestado, né, que até foi na época que o seu avô mencionava ali o meu nome. Passou casos de grandes traficantes de drogas, como Fernandinho Beiramar, um membro do cartel de Juárez. Então foi uma vida intensa ali na magistratura, eu tenho muito orgulho daquilo. Naquele momento eu fiz uma opção de sair da magistratura para tentar fazer algo diferente, né, ali em Brasília. E não me arrependo não, porque na verdade a gente segue, apesar de funções diferentes, ser senador é muito diferente de ser juiz, mas os princípios e valores que sempre me moveram permanecem os mesmos. A gente quer um país melhor, a gente quer uma busca pela justiça, a gente quer a aplicação da lei. E tem aquela piada, né, que a gente é muito aplicado hoje em dia, dizem lá que todo juiz quer ser legislador. O pessoal do Supremo, por exemplo, legisla, não tem problema nenhum. Sim. Eu fiz a coisa certa, eu me despi da toga e fui concorrer a um cargo político. E agora eu sou legislador, mas com legitimidade democrática. Senador, eu antes de vir para cá, passei no mercado e vi que tá tudo muito caro, né? Já faz algum tempo que já os preços estão lá em cima. Isso é o caminho certo? O governo está no caminho certo de estar com tudo tão caro assim? Olha, eu sou oposição a esse governo Lula, eu acho que é o pior governo da história do Brasil. A gente vê um país que não tem projeto, um governo que não tem projeto, e o que ele fez desde o início? Ele expandiu os gastos públicos para acolher, se fosse para gastar, para o país crescer e o país avançar, mudar de patamar, de produtividade, não. Mas ele avançou, expandiu a máquina pública para a companheirada, né? Então vamos ser bem sinceros, são 39 ministérios, estatais, que semana passada foram até divulgados o recorde histórico de déficit nesse primeiro trimestre, e a gente não vê o país com rumo. Qual que é o projeto do país para a gente alcançar aquele patamar de país desenvolvido? Não, é gasto, 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 para ganhar a eleição. A dívida pública está subindo, e esse descontrole das contas públicas reflete na tentativa de suprir o rombo com um aumento de imposto. Sim. E a sociedade não aguenta mais. Esse IOF, que ninguém conhece muito, né? Tu fala para a pessoa, quando fala em aumentar imposto de renda... Não chega na ponta, né? Quando fala em aumentar o ICMS, as pessoas percebem bem. O IOF cobra dos bancos, mas os bancos repassam o custo ao tomador de crédito. Então isso vai encarecer muito, né, e diminuir, vamos dizer assim, a eficiência da nossa economia.
O reflexo disso, a longo prazo, é o aumento da dívida pública e o comprometimento futuro do Brasil. E no curto prazo, é a inflação que a gente está vendo no supermercado. Todo mundo vai lá e percebe que as coisas estão erradas no país. Sim. Então, o que adianta você gastar um monte, mas gerar esse descontrole, essa elevação de preços? Não chega o benefício ali na ponta do cidadão. Eu fico muito preocupado, mas eu quero crer que ano que vem há uma mudança na presidência da República e o país possa ter um rumo melhor. Aproveitando, o senhor votou a favor da CPMI do INSS. Esse rombo é muito maior, será? Esse foi um episódio vergonhoso na história da nossa República que, veja, estão roubando, a gente fica um pouco receoso de falar, mas estão roubando os velhinhos, né, os aposentados, sim, os pensionistas, os órfãos, as viúvas. E a escala disso, né, alguém estima em 6 bilhões até de reais. Talvez seja menos, mas que se for 3 bilhões, 2 bilhões, aí são as pessoas mais vulneráveis. Por quê? Eu vi a documentação relacionada a esse fato e se aponta lá que mais de 70% das pessoas que foram vítimas, entrevistadas ali numa amostragem, sequer sabiam que estavam tendo o benefício descontado. Porque hoje ela não recebe mais o extrato Olerite. Ela tem que entrar no meu INSS, no aplicativo. Pessoas de idade, na verdade, que nem tem celular para mexer, não sabe mexer, na verdade. Não sabem, né? Exatamente. Até vale aqui, né, fazer também esse serviço aí ao público. Se você é aposentado e pensionista e acha que não foi vítima, mas não tem certeza, tem que entrar lá no aplicativo do INSS. Se tiver dificuldade, pede para alguém te ajudar para ver o extrato do benefício, para ver se não tem o desconto. Porque esse desconto foi feito sem autorização e era destinado lá aos sindicatos, associações amigas, historicamente ligados a partidos de esquerda, como a CONTAG, ou, caso até mais grave lá, o vice-presidente Dilma, irmão do presidente Lula. Eu assinei a CPMI, quero estar na CPMI, creio que ela será instalada, a essa promessa do senador Davi Alcolumbre de lê-la na próxima sessão do Congresso, ler o requerimento e daí a instalação. Agora, dentro da CPMI também vai ser uma luta para que haja uma investigação correta, né? E não politicamente direcionada. Quem roubou, seja de governo X ou de Y, que pague. Devolva o dinheiro, na verdade, né? Devolva o dinheiro e vá preso, né? Eles deviam estar presos já, na minha opinião. Se fosse na época do Lava Jato, eles não iam ter coragem de fazer o que eles fizeram. O desmonte do Lava Jato é que criou esse ambiente propício à volta da corrupção nessa escala. De todo modo, qualquer governo, se o cara roubou no governo anterior, nesse governo, tem que pagar, ser preso e devolver o dinheiro. Mas é inegável, e aí a gente tem que dizer a verdade, que a grande escalada desse rombo foi no governo atual Lula. Que o ministro da Previdência do Lula, o anterior, o Carlos Lupe, e o presidente do INSS, que foi afastado pela Justiça, não pelo Lula, estavam no núcleo ali daqueles acontecimentos e o ministro da Previdência, ciente do que estava acontecendo, nada fez. Porque uma coisa é aquela fraude, aquele crime, ocorrer às escondidas, a pessoa não toma providência porque não está sabendo. Outra coisa foi informado, fez nada. Quem fez depois foi a Justiça, a Polícia Federal na investigação, tem todo o mérito, eu até elogiei na época. Agora, que se investigue todo mundo, né? Não tem problema nenhum quanto a isso. Sim. Senador, o senhor falou do imposto de renda. Tem um projeto do governo do imposto de renda dos R$5.000, ser isento. O que o senhor diz para nós sobre esse projeto? O que o senhor acha? É um projeto meritório, agora tem que ver as contas se fecham, né? As contas se fecham, porque o governo Lula ele está no modo reeleição. Então, pisa no acelerador com medidas de caráter populista, né? E vamos ver se a conta fecha ou se o país se arrebenta até lá. Então, é uma série de benesses que ele está concedendo, que ele está propondo, mas assim, se a gente não tem o equilíbrio e a responsabilidade fiscal, o reflexo vai ser na conta do mercado. Mas seria justo, né? Eu acho que um projeto de R$5.000 hoje, com a inflação que a gente está tendo, quem ganha R$5.000 hoje já é um salário baixo, na verdade, né? Então a pessoa ainda pagar imposto de renda em cima de um salário de R$5.000 é um absurdo, né? Não, eu concordo. Agora, o que a gente não pode ficar nessa chantagem do governo, né? Por que não corta os gastos também para fechar essas contas públicas?
Esse governo começou com aquela PEC da transição, que prevendo lá um rombo de 200 bilhões de reais. Né? Então, isso é um absurdo. Então, a gente tem, sim, vamos ver o que seria o correto. Diminuir os impostos, tá? E essa isenção é uma medida positiva, mas concomitantemente a gente tem que cortar os gastos, porque senão o país também vai pagar um preço. Lembra que aconteceu com a Dilma, no governo da Dilma? Gastaram, chegou, arrebentou, o Brasil entrou na maior recessão da história, ali em 2015, 2016. Nem na pandemia houve uma recessão tão grande como no governo Dilma. Por quê? Porque houve um absoluto abandono da responsabilidade fiscal. O governo Lula entrou com um projeto que é de liberar de novo a corrupção, acabou a prevenção do sistema da corrupção, quiseram destruir ali a Lava Jato, conseguiram em parte, mas a gente precisa retomar essa agenda, e agora parece que o plano dele é destruir o plano real, a estabilidade monetária e a estabilidade fiscal. A gente não pode deixar isso acontecer. O Brasil arrecada demais, na verdade, né? A gente pegar a arrecadação do Brasil é muito grande. Só que, igual o senhor falou, gasta demais. Tem muito gasto que dá para cortar. Eu acho que até para não atrapalhar esse projeto do Imposto de Renda, que eu li um pouco sobre o projeto, achei maravilhoso. As pessoas que ganham até R$5.000, ainda mais que a inflação. Igual você falou hoje do preço do mercado. Você vai no mercado, tá tudo um absurdo. E a pessoa que ganha R$5.000, se a gente pegasse a pessoa há 2, 3 anos atrás, era a pessoa que é a mesma coisa de R$3.000. Sim. Vamos dizer assim, a inflação tá muito grande. Mas, senador, entrando no assunto um pouco do Paraná aqui no nosso estado. Teve pesquisas agora da Paraná Pesquisa, que o senhor tá disparado, vamos dizer assim, para ser não nosso só nessa, governador, né? Não só nessa. Um dos erros da pesquisa, da Paraná Pesquisa, que eu vi que eu acho que eles não puseram a rejeição, né? Pesquisa, faltando um ano antes da eleição, é bom pôr a rejeição para saber como é que está a rejeição dos candidatos. Não sei o porquê, porque quem pagou aquela pesquisa foi o PSDB, né? Do seu eterno amigo Beto Richa, né? Que gosta bastante do senhor. Certo. E eles que pagaram a pesquisa. Eu não sei por que não estava rejeição. Se a rejeição fizeram ou não fizeram, vamos dizer. Mas o senhor aparece bem na frente. E a gente sabe que hoje o seu partido, União Brasil, fez uma federação junto com progressistas. Como é que está aqui dentro do Paraná o senhor ser o candidato dessa federação? Não, veja, essa questão da eleição, eu vou decidir, né, se você é candidato ou não, mais para o final do ano, começo do ano que vem, até em respeito ao eleitor paranaense, eu tenho um papel no Senado, que eu acredito que estou cumprindo. Porque às vezes as coisas não são divulgadas, mas, por exemplo, semana passada a gente até teve projeto, né, da minha relatoria que foi aprovado, que é importante para o Paraná, que foi a suspensão de decretos demarcatórios de terras indígenas em Santa Catarina, que violavam a lei do marco temporal. Mas é importante para o Paraná, porque manda um recado. Ó, se você for demarcar aqui no Paraná sem respeitar a lei que a gente aprovou, a gente vai suspender também. Mas, enfim, eu fico honrado com essa preferência do eleitor, né? Considero seriamente concorrer ali ao governo, mas eu também só vou tomar essa decisão e fazer os anúncios no momento ali apropriado. Eu acho que é um reflexo essa preferência do quê? Do trabalho que a gente fez como juiz, do trabalho que a gente fez como ministro. Eu falo, né, eu sou o único ministro da Justiça e Segurança Pública ameaçado pelo PCC. Então, acho que alguma coisa eu fiz de correto. De correto, exatamente. Né? Porque eles não estão ameaçando lá o Lewandowski, não. Eles não estão ameaçando o José Eduardo Cardoso, então eles não estão ameaçando ninguém. Agora, não, porque a gente foi firme contra o crime organizado, a gente foi para cima. O pessoal do PCC tirou, botamos lá em presídio federal, cortamos a comunicação com o mundo externo, aprovamos lei para confiscar o patrimônio de toda organização criminosa, que é o chamado perdimento alargado, está lá no nosso pacote anticrime, mas em outras mudanças que fizemos também. Então a gente fez muita coisa. Agora, também eu trabalho como senador, que eu acho que a gente tem feito um bom trabalho, considerando um cenário que a gente é oposição. Então, às vezes, a gente ouve assim, mas por que não faz isso ou aquilo? Eu falo, meu amigo, a gente é minoria. Né? Então, se você é minoria, tem coisa que você não consegue. Você consegue parar o pior e, às vezes, aprovar algumas medidas que você consegue um apoio do centro político, né? Que hoje, infelizmente, ainda a sua maioria está com o Lula. Mas a oposição tem crescendo. Eu vi a pesquisa, eu já tinha visto outras da própria Paraná Pesquisa, normalmente apontando a gente com percentual acima de 40%, às vezes até, dependendo do quadro, acima de 50%. Essa da rejeição, não colocaram, não foi por minha causa, porque, na verdade, em pesquisas anteriores, saiu a rejeição e não é nada preocupante a meu ver, né? O que tem é assim, o pessoal do PT normalmente não vota em mim mesmo. Né? E eu tenho isso muito claro.
que o meu adversário ano que vem, não sei quem vai ser também, né? Parece que é um adversário fantasma, ele vai estar o PT vai estar do lado dele. O PT vai estar apoiando o candidato contra mim, se eu tomasse a decisão de concorrer ao governo do estado. Isso eu tenho muito fácil. Mas o senhor está correndo o estado, né? Apesar de estar bastante em Brasília, está correndo o estado. Essa semana deve ficar aqui pelo Paraná. E como que o senhor avalia a gestão do governador Ratinho Júnior? Porque o senhor está para todos os cantos agora, né? Rodando bastante. Olha, eu tenho viajado bastante, porque em 22, quando fiz a campanha, para mim foi aquela novidade, né? Você imagina, por exemplo, um ex-juiz fazer carreata. Tinha que... E a segurança junto, né? Porque a tua segurança tem que ser forte Nunca também, tinha pensado nisso. Tem que virar alguma chave. Tem que virar alguma chave. Mas aquilo que eu falei, a gente continua o mesmo nos meus princípios e meus valores. Sim. Agora, o modo de trabalhar tem que ser outro. Como juiz na Lava Jato, o pessoal pedia muita foto. Mas eu achava assim, pô, não posso ficar tirando foto como juiz, entendeu? Porque você não é celebridade, né? Entrevista, acho que eu dei 2 durante o período da Lava Jato, né? Não era uma toga falante, né? Que ficava me expondo todo momento. Agora, como estando no mundo político, você tem que se comunicar, né? O eleitor quer isso, ele vem pede foto, você tira foto. Então eu tenho circulado bastante e em 22 eu ouvi muito reclamação de que os senadores não iam para o interior, que os senadores não estavam lá. E aí eu falei, não vou ser esse senador, eu quero estar presente. Né? Então tenho viajado, essas últimas semanas eu fui para o Norte Pioneiro, eu vou para Cascavel quinta-feira, sexta-feira, depois vou para Maringá, vou estar em Maringá lá, inclusive segunda-feira, e estou planejando fazer uma caravana também pelo estado do Paraná para circular. Em relação ao governo atual, eu acho que ele tem méritos, né? Tem coisas que podem também melhorar, né? Eu penso sempre assim, o Paraná tem que estar sempre em primeiro lugar. Então, com muito orgulho, o Paraná lidera a produção, principalmente na área de alimentos, né? Então, o maior produtor de cevada. Aliás, é um dos maiores produtores mundiais, mesmo se o Paraná ficasse sozinho. É um dos maiores produtores maior produtor de frango, de carne de frango. Agora está com esse problema, infelizmente, aí. Mas é mérito aqui da iniciativa privada do Paraná realizar isso. Fiquei sabendo na sexta-feira, que fui lá no concurso, Queijos do Paraná. Queijos do Paraná. Que o Paraná é o principal produtor, maior produtor de mussarela. E é o segundo produtor do país de leite. Né? Perde em quantidade para Minas Gerais, mas como era o discurso lá no dia, inclusive dos produtores, e eu concordo com eles, ganha em qualidade. Mas, por exemplo, segurança pública. Os nossos índices da região sul são os piores. Né? É claro que é muito melhor do que a média do país. Então, nós estamos muito melhor do que a Bahia. Bahia virou guerra civil, né? Porque é o governo do PT absolutamente descontrolado. Mas o nosso comparativo não pode ser a Bahia. Nosso comparativo tem que ser São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então, o Paraná tem que ser primeiro em segurança pública, tem que ser primeiro em educação. Economia, né, é sonhar, porque São Paulo é muito grande. Mas vamos pensar aí, Singapura. O que era Singapura há 40 anos atrás? O que era a China há 40 anos atrás? E hoje estão lá na frente. Então, quem sabe, né, se a gente tiver as construções corretas, o ambiente de estímulo ao setor privado, uma logística, né, eficiente aqui para escoar a nossa produção. Volta e meia aqui fica fechada a 277, né, por desabamento, desmoronamento. Então, acho que tem muita coisa a ser feita, mas também reconheço os méritos, né, do atual governo do Paraná, que está muito distante do desastre que é o governo federal lá em Brasília. Falando em segurança pública, a PEC dos guardas municipais, né? Transformar os guardas em policiais. Guarda municipal não tem que ficar cuidando de estátua, de patrimônio público. O senhor acha que o guarda tem que estar na rua aprendendo a bandidagem? É um avanço? Foi um avanço, eu votei a favor, foi uma PEC até de autoria do senador veneziano, relatoria de um grande amigo lá, que é o senador Efraim. Veja, qual que era a discussão que havia? Por conta de jurisprudência do STJ e do STF. O guarda municipal, ele serve só para guardar prédio público, prefeitura, Câmara Municipal, ou ele pode também atuar servindo o cidadão, né? Por exemplo, fazendo ronda, eventualmente lá num parque encontrando uma pessoa em situação suspeita e podendo fazer uma revista para tirar droga, para tirar arma. E tinha uma discussão nesse sentido,
O STJ, inclusive, invalidando algumas buscas pessoais, no qual tinha sido encontrado arma e droga, gerando uma preocupação. Aí foi proposta essa proposta de emenda, né, que delimita melhor qual que vai ser a atuação da Guarda Municipal, deixando claro que ela estava para servir o cidadão. E, a meu ver, isso é importante, porque a PM, né, a Polícia Militar, a gente tem um grande orgulho, por exemplo, da Polícia Militar aqui do Paraná, mas o efetivo é insuficiente para atender as demandas da segurança pública. E a Guarda Municipal pode suprir essa lacuna, especialmente ali no interior. Também foi autorizado que adotem lá Polícia Municipal, né, o nome, vez. E é importante daí, aprovada essa emenda, ter o treinamento necessário. Sim. E os recursos necessários para equipar a Guarda Municipal. Eu tenho destinado às minhas emendas, por exemplo, muito recurso para a segurança pública, que é uma das principais bandeiras. Inclusive, a gente tem feito algumas ações estratégicas, que até não aparece tanto, né, porque o pessoal quer comprar viatura, quer comprar colete, arma, é importante. Sim. Mas, por exemplo, eu tenho destinado muito recurso para perícia, polícia científica, equipamento aqui para Curitiba. Tá? Tenho destinado para a diretoria de inteligência da Polícia Militar, diretoria de inteligência da Polícia Civil. Porque isso não aparece tanto, mas é aquele trabalho, né, que acaba beneficiando todo o Estado e empoderando a polícia. Então, a da Guarda Municipal foi importante. E eu até quero dizer aqui, fazer uma propaganda, Alborguete, que é o seguinte, eu convidei para trabalhar no meu gabinete o ex-prefeito de Paranavaí, que é o delegado Kaique, foi por 2 mandatos, né, foi um grande prefeito ali da cidade, e ele criou lá uma guarda municipal, né, de primeira linha. Então eu chamei ele para o meu gabinete com o objetivo estratégico de dizer o seguinte, ó, quem quiser aconselhamento, né, de como fazer para instalar a guarda no seu município, ou de aprimorar a guarda que já existe, o meu gabinete está à disposição. Legal. É um serviço, aliás, gratuito, né? Porque ele está lá como agente público. Sim. Tá? Então, a gente quer melhorar a segurança pública do Paraná. A gente fica preocupado com algumas coisas, veja esse tiroteio que teve no Parolim recentemente. Né? Sim. Crimes violentos. Teve um crime, assassinato, um mês atrás, que eu chamei a atenção ali em Cascavel. Que uma pessoa estava correndo e foi morta a pauladas por um morador de Cunha. Foi um crime chocante. Então, assim, a gente tem grande orgulho da Polícia Paranaense. Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Científica, mas a gente sempre pode melhorar. E o Paraná tem que ser o estado mais seguro do país. A gente não pode aceitar menos do que isso. Senador, o senhor falou da Guarda Municipal. Eu lembrei até que no Rio de Janeiro eles estão debatendo se a guarda vai andar armada lá. Imagina, no Rio de Janeiro, guarda sem arma, vai fazer o quê? Ainda nós temos uma guarda municipal em Curitiba muito boa, vamos dizer assim, bem armada, preparada. Falta guardas, na verdade. A guarda municipal de Curitiba hoje ela tem 1.500 guardas. Eu acho muito pouco, deveria ter 3.000. É para ter 3.000, mas nós temos metade. Mas aí o Rio de Janeiro, imagina, os caras estão discutindo se o guarda vai andar armado. Absurdo, né? Nós estamos falando do estado que falta segurança e o guarda vai ter arma ou não. Mas mudando um pouquinho de assunto, saindo da parte de segurança e voltando para o assunto política, muita gente fala da urna eletrônica. O que o senhor me diz da urna eletrônica? O senhor acredita na urna eletrônica? Olha, tem essas discussões sobre urna. O que eu acho muito legítimo é se a gente tivesse mecanismo de salvaguarda. Né? Então, aquela ideia de você poder imprimir, não para a pessoa sair com o voto, porque daí é o risco daquele de compra de voto, né? Isso é perigoso. Sim. Ou a pessoa ser coagida a votar em X ou Y, e aí não dá para ser dessa forma. Mas ele tirar o voto e depositar em algum lugar para poder fazer conferências, eu acho que seria algo saudável. Eu não vejo por que esse debate precisa estar interditado. Que esse é outro grande problema hoje do nosso país. As pessoas têm medo de falar. Né? A gente falava brincando há pouco aí que o teu avô hoje ia estar preso, provavelmente. Né? Porque ele não tinha papas na língua. Ele falava ali o que ele bem, né, entendia, e é importante. Se a gente está numa democracia, né, a gente precisa ter isso. Veja aqui a questão da própria imunidade parlamentar. Né? Tem gente sendo processado por discurso em tribuna. Então é um delírio esse tipo de coisa. Então acho que é um debate necessário, é um debate importante. Eu fico com dificuldade porque eu fui eleito na urna eletrônica. Então, como dizer, não confio, mas peraí, você foi eleito, como é que você vai justificar isso?
Mas a questão é se não essa eleição aqui houve manipulação ou não. A questão é, justifica ter salvaguardas? Acho que sim. Sim, né? Agora, isso não quer dizer que aquela eleição X foi fraudada, aquela eleição Y foi fraudada. Sim. A preocupação é assim, você não pode falar nada sobre a urna. Né? O pessoal questiona até, né? Eu sou um cara religioso, cristão, mas tem gente que questiona se Deus existe. Sim. Tem gente que questiona a Bíblia. Não pode falar nada da urna eletrônica. Então, peraí, né? É o santo grau agora, a urna eletrônica? Mas o senhor falou da imunidade aí, né? Que acontece muito as pessoas falar. O grande problema, acho que no país, dos últimos anos, é o fake news, né? E a acusação também. Tem muitas pessoas que acabam acusando, falando, até no Congresso. Hoje nós temos um Congresso hoje, na última eleição, assim, na Câmara de Vereadores, aqui também a gente vê, tem uns debates que é um absurdo, é uma falta de respeito da pessoa de falar. Não vou falar o palavreado aqui porque o nosso ouvinte não merece escutar. Então, acredito que a gente tem que ter liberdade de falar, mas a gente também tem que ter a liberdade de ser responsável pela nossa fala também. Porque a gente também não pode... eu tenho imunidade e eu vou falar... Nossa, a gente escuta deputado em Brasília falando cada bobagem, xingamento. Acho que também tem que ter um limite, sabe, senador? A gente também não precisa... Não é porque a gente tem um pensamento diferente de ideologia política, as pessoas, que elas têm que se tratar daquela maneira, sabe? E isso aí, por que eles fazem isso? Porque isso dá o corte. Porque isso aí vai pra rede social. E cada vez o extremismo na política tá tomando conta. Isso não é bom. Isso a gente tem exemplos do fascismo, Hitler no passado, que começou, se a gente pegar uns livros de história e começar a ler, é bem isso que acontecia. As brigas que nós tínhamos na Alemanha, na década de 30, começou assim, Hitler começou do nada e foi subindo e aconteceu tudo que aconteceu no mundo que a gente viu. Então eu acredito que quando o senhor fala sobre liberdade, a gente também tem que ter esse cuidado, porque o respeito, acho que não precisa eu discordar do senhor, eu discutir com o senhor, gritar com o senhor, brigar com o senhor, entendeu? Eu posso discordar do senhor na sua fala com educação e respeito. E o senhor pode até que no final concordar comigo. Entende? Então, quando o senhor falou desse negócio da liberdade da fala, que a gente sabe que está na Constituição, mas também a pessoa tem que se responder, porque hoje em dia a gente vê muito fake news, né, na internet, e acho que é complicado essas fake news também, porque acontece as pessoas perderem a vida por causa de coisas da internet, né? Não, a gente tem que fazer algumas diferenciações, né? Então, praticar crimes pela internet é crime dentro e fora. Então, os que a gente está vendo, os golpes financeiros, né, ou às vezes... pornografia, infanto-juvenil, tudo isso é crime, isso aí não é liberdade de expressão, de forma nenhuma. Em relação ao debate público, eu acho que daí o agente político tem que pensar o seguinte: popularidade se ganha e se perde, credibilidade se perde e não se ganha novamente. Então tem que ponderar, né, até que ponto você justifica você querer chamar a atenção num discurso mais veemente, a perda de credibilidade, se falar bobagem. Então, eu tenho tentado pautar as minhas manifestações lá pelo equilíbrio. Então, sou um crítico veemente ao atual governo, né? Tenho os meus projetos, eu não estou lá só para fazer oposição. A gente aprovou, há 2 semanas atrás, no Senado também um crime lá de narcocídio, que, a meu ver, é bastante importante. E não é só um novo tipo penal novo. Mas qual que é a ideia ali? A maioria dos assassinatos hoje estão vinculados ao tráfico de drogas, tá? Quando acontece lá na periferia, no meio do centro, traficante mata usuário, traficante intimida a população, isso vai para o júri. Você imagina o júri, você chamar um jurado, você vai julgar aqui o Marcola, porque ele é acusado de mandar matar o fulano. Fique tranquilo, né? Não vai acontecer nada com você. Então, o que a gente está querendo? E o julgamento do júri ele é muito formal. Então, a gente fez um projeto técnico, recebeu sugestões de magistrados do país inteiro, né? Era um projeto do senador Jaime, e eu relatei, e nós aprovamos esse narcocídio, que é como a história do latrocínio, roubo seguido de morte, que não vai por júri. Então a ideia, pena pesada, de 20 a 30 anos, né? Mas que isso possa ser julgado ali pelo juiz profissional e não pelo jurado. O juiz profissional faz parte da profissão risco. Não deveria, mas faz. Recebe para isso, na verdade, né? Acho que pelo menos assim a polícia consegue protegê-lo se surgir alguma situação. Eu andei com escolta boa parte da minha carreira como juiz, infelizmente, porque a gente não era só Banestado, não era só Lava Jato, tinha como mencionar de Fernandinho Beiramar, essas coisas. Agora, eu acho que expor um jurado a esse risco, e aí você não tem uma estrutura de proteção, então a gente conseguiu aprovar no Senado, foi para a Câmara, vamos ver se vai aprovar na Câmara.
Às vezes tem esse problema que as casas não se comunicam bem, mas a gente está lutando para que isso aconteça. Então, assim, acho que precisa aliar, sabe, o trabalho de oposição, mas com alguma realização, dentro de um contexto difícil que você, né, sendo oposição, teus projetos têm um pouco mais de dificuldade. E essa questão da tribuna é importante, você está lá representante para falar pelas pessoas, inclusive falar em nome de pessoas que não têm a possibilidade de estar ali na tribuna. Os abusos, a meu ver, da tribuna deveriam ser resolvidos no comitê de ética, na comissão de ética, né? Então, isso que olha, se a Constituição diz que a imunidade parlamentar, opinião, palavra e voto, tem que levar a sério. É fundamental a democracia, não é um privilégio para o deputado, para o senador. Então, nós temos que respeitar isso. E os abusos, que seja ali objeto de eventual censura, de eventual punição no âmbito do comitê de ética. O que não dá é ver, por exemplo, um dos grandes debates do país e aí, o Lula é culpado ou não é culpado lá? Né? O que é essa história? Você não pode discutir esse assunto? Não, né? a gente deve discutir, né? Tem que discutir. Mas a gente sabe que a Petrobras foi roubada em 6 bilhões de reais, que ela recuperou isso aí, durante os governos do PT, por indicados diretores do presidente Lula. Então, assim... E dos partidos também, né? Que indicaram ali também, né? Dos Mas, assim, partidos. infelizmente, eles saíram do sistema de mensalão no primeiro mandato. Infelizmente, o Congresso é complicado também, né? Mas não deve se pagar. E pagaram propina no mensalão no primeiro e no segundo pagavam com cargos, né? Muitos partidos ali que ninguém fala ganharam muito dinheiro na Petrobras. O senhor sabe melhor que nós, o senhor investigou toda essa parte também, né? Veja o caso agora do Collor, né? O Collor Sim. foi o primeiro presidente que sofreu impeachment por causa do esquema PC Farias. O Supremo cometeu um erro em 94 que absolveu ele da acusação de crime de corrupção, tá? Razões técnicas, etc, enfim. Aí o que aconteceu? Ele ficou lá os 8 anos dele inelegível, foi eleito senador. Quem entregou para ele? A BR Distribuidora, que é a subsidiária da Petrobras. O PT. Então, assim, é uma coisa surreal. E o que ele fez? E aí quem diz é o Supremo e não eu. Roubou. De novo. E milhões. Essa investigação começou aqui em Curitiba. Quando a gente fez busca e apreensão, autorizamos busca e apreensão no escritório do Alberto Youssef, foram lá apreendidos comprovantes de depósito em dinheiro na conta pessoal do Fernando Collor, no escritório do Alberto Youssef, outro personagem aí, né? Esse tá famoso também, né? Gosto de falar do senhor, né? Todo podcast que ele participa é o Moro, ele deve ter uma foto do senhor do lado da cama. Eu não tenho visto ele, viu? Faz muito tempo que... Mas aí você vê, roubou de novo. Que é o sinal, assim, se você não bota limites, a roubalheira, ela cresce. Sim. É a questão da aposentadoria do INSS, do roubo. Eles roubaram. Duvido que eles fariam isso na época da Lava Jato. Porque na época da Lava Jato o pessoal tinha medo de ir pra cadeia. Tinha ordem, né? Porque a gente era rigoroso. Não tava todos os casos nas nossas mãos também, né? Mas aquilo gerou um ambiente que as pessoas tinham medo de roubar. Eu vi muita gente falar pra mim... Não, que o cara nem estava sendo investigado nem nada, mas eles começaram a sentir, o país está mudando. Então vamos dar uma segurada. Agora que... Sensação de mudança. Desmontaram por questão política, e o Lula foi absolvido por uma reviravolta política. Não tem nada de jurídico naquela absolvição, com todo respeito. Quer dizer, nem foi absolvido. Né? Ninguém disse que ele é inocente. Foi anulado as condenações. Aí o pessoal se sente à vontade para fazer o que eles querem, porque parece, né, terra sem lei. Então a gente tem que recuperar essa agenda. Mas veja esse debate. Ele foi interditado na época das eleições. Hoje é complicado falar. O que eu mencionei agora há pouco, o delegado Kaique, ele responde uma ação por calúnia lá na Justiça Eleitoral, em Paranavaí, porque na época da eleição em 22 ele chamou o Lula de ladrão. É um troço absurdo. Pois né? Quer dizer, cadê então o debate? Será que ninguém legitimamente pode falar isso? É estranho. O senhor falou sobre o tempo da Lava Jato. Eu estava assistindo até ontem à noite. Eu assisti uma entrevista de uma senhora que foi juíza, Luciana Bauer. Trabalhou com o senhor e ela
tava meio detonando. Não sei se o senhor já viu essa entrevista. Eu nem sei quem é essa pessoa. Acho que trabalhou com o senhor Não trabalhou nada. Eu ouvi falar isso aí, eu vi. As pessoas saíram da justiça. Ela tal. saiu, ela mora nos Estados Unidos. Ela tava. Nunca nem vi essa nem pessoa. sei quem é. Se eu vi uma vez ou outra, então assim, nunca trabalhou na Lava Jato, não sabe o que tá falando. Irrelevante. Ela usou, não, eu vi lá que lá me falaram, eu falei, cara, não sei quem que é essa pessoa. Até perguntei pro colega, quem que é essa pessoa? Ah, posso ter visto lá na época e tal, etc. Era tanta gente ali também, né? Nunca trabalhou. O que a gente sabe é que é uma pessoa muito ligada, né, ao PT e coisa assim. Tá e eu vi explicado. por esses veículos, qual que era o... É a CEF? Não sei o nome, acho que é do jornalista que fez a entrevista com ela. Eu só vi a entrevista dela. Quem, que eu entendi uma... CIF, não sei Da o que CIF, isso. É só aquele pessoalzinho lá de, como é que é? Brasil 247, na CIF, não sei o quê. Essa turma. Não tem credibilidade Nenhuma. nenhuma, entendeu? Então, assim, é o universo da loucura. Tanta coisa que a gente ouve de barbaridade desse povo. E, assim, a gente tem que processar. Tem, mas eu acho que também passar o resto da vida processando esse povo aí é cansativo, né? Mas nem sei quem é essa pessoa. E a reforma eleitoral, senador? O senhor é a favor da reeleição? E outra, caso vir a governador, é a favor da aposentadoria de governadores também? Não, aposentadoria nem tem, né? Nem tem, né? Não. Eu vejo que eu abri mão, o pessoal acha que eu me aposentei da justiça e fui pra política. Eu abri mão da minha aposentadoria como juiz. É verdade. Que eu acho que é até injusto, porque eu contribuí, né, 22 anos, e não é o pagamento mesmo do INSS, não. É um pagamento em cima do valor cheio. Então eu deixei a carreira da magistratura sem o tempo de aposentadoria. Senador hoje não tem, é regime geral de previdência social. Né? Então, nem tem isso, né? E nem pretendo que isso seja restabelecido. Acho que não o governador foi cortado também, né? O Ratinho cortou os novos, né? Os próximos não vão receber mais igual os antigos recebiam. Era um mandato de a Assembleia revogou, 9 meses, né? 9 meses de mandato, porque aqueles que assumia já tinha direito a receber a aposentadoria, né? Então havia uma situação ali de uma disparidade, a Assembleia revogou a lei anterior que dava esse benefício, e aí tinha uma discussão em cima de quem já tinha se aposentado, se continuava recebendo. Acho que o Mário Pereira e o Pessutti recebem, que é os dois do tempo que foram do Requião. Né? Eu não tenho certeza. Mas a questão da reforma eleitoral. Tem duas situações. Tem um projeto de lei que acaba com a reeleição para cargo no Poder Executivo e também unifica as eleições, tá? Municipais e federais e estaduais. E estabelece os mandatos de 5 anos, tá? Para deputado, para prefeito, para todo mundo. Ela durante o tempo que ela vai sendo aplicada. Então ela não afeta, por exemplo, quem for eleito em 26. Ela começa a ter uma efetividade maior em 34. Que acho que é importante. Se você coloca para ela ter efeito desde logo, a resistência política vai ser grande. Eu votei a favor na CCJ. Vamos ver quando vai ser retomado esse tema ali no plenário. E tem divergências razoáveis sobre isso. Tem gente que acha que não, é melhor que tenha a eleição municipal separada, para que se possa focar na questão do prefeito, do vereador. Sim. É um gasto desnecessário, na verdade, né? A pessoa se elege lá a um cargo de deputado, aí vem candidato a prefeito, para deixar o curral eleitoral aparecendo, e infelizmente eu discordo. Não, eu sei, mas olha, eu me surpreendi porque eu vi editorial da Folha de São Paulo, e acho que do Globo criticando o fim da reeleição para cargo no Poder Executivo. Eu achei que era um consenso, quase, em relação a isso, entendeu? Mas eu acho que daí está no campo da divergência razoável, né? E a gente não sabe exatamente, não tem bola de cristal para saber se isso vai ser melhor ou vai ser pior. Outra questão é o Código Eleitoral. Novo projeto Código Eleitoral, que está em votação na CCJ. Foi lido o último relatório semana passada e deve ser retomado semana que vem. Esse eu tenho muitas reservas por vários motivos. A principal delas é que está restringindo, sem razão, direitos políticos de policiais e militares, além de juízes e promotores, estabelecendo, o projeto original era uma quarentena de 4 anos. Você tem que sair do cargo, só 4 anos depois você pode se candidatar. Vamos ser bem sérios, juiz e promotor dificilmente é candidato hoje em dia. Ele tem que se exonerar e difícil. Eu mesmo saí, mas não saí para ser candidato, saí para ser ministro. Sim. Depois que acabei indo lá, e 4 anos depois. E aí, essa mudança não se aplicaria a mim, porque eu já estou no exercício do mandato. Mas, enfim, para policial e para militar, como é que é hoje? Ele pode se licenciar do cargo, concorrer, e se ele ganha, ele segue. Se ele perde, ele volta. Essa regra vai impedir que isso aconteça.
E aí o relator, o que ele fez? Ele, numa negociação, diminuiu de 4 para 2 anos. Mas não resolve. E eu tenho falado assim, mas que justifica você tratar essas categorias como cidadão de segunda classe? Ninguém precisa fazer isso. Sim. Mas eles, não, os perigosos, policiais, militares. E eu acho que é importante que você tenha essas visões dentro do Congresso. Né? Você tem muito parlamentar lá que foi policial. Tem aqui, por exemplo, na Assembleia, o deputado Tito Barrichello, né, que tem uma visão importante aí da segurança pública, né, inclusive aí, também é do União Brasil. A esposa, Tatiana. A esposa, Tatiana, que é vereadora. Então, eles não vão poder mais ser candidato. Né? Então, eu acho assim um absurdo, sem justificativa. Como se não bastasse, em relação à lei da ficha limpa, eles diminuem o prazo de inelegibilidade de quem foi condenado por crime. Que então, absurdo. assim... Tinha que proibir de ser candidato essa pessoa, né? A pessoa foi condenada, não pode mais ser candidato. É um absurdo isso aí. Como é que é hoje? A pessoa tem que cumprir a pena e aí conta 8 anos de inelegibilidade depois do cumprimento da pena. Sim. Como eles querem? Eles vão acabar... Ele só vai contar vai contar os 8 anos a partir da condenação. Então pode acontecer que ele cumpriu a pena e já pode ser candidato no dia seguinte. Então, assim, Marcola, Fernandinho Beiramar, não que vai acontecer. Sim, né? Mas traficantes pode se candidatar no dia seguinte, policiais têm que esperar 4 anos. Então é de um absurdo tão grande. Aí eu não posso concordar. E até falei pro relator, com todo respeito a ele, se não mudar isso, eu vou votar contra. Outra coisa, senadora, voltando nesse assunto, eu acho um absurdo o funcionário público receber. Se ele quer ser candidato, ele que pega licença, ele tem direito à licença, mas ele recebe o salário. Aí a gente vê muitas pessoas aí que são toda eleição, sai candidato, não está preocupado em fazer voto, vai pegar a licença, porque está recebendo o salário. Isso aí, até nessa reforma que estão fazendo, eles poderiam lutar contra. É um absurdo. Muita gente sai candidato, vou pegar 3 meses. Antigamente era 3 meses, agora é 45 dias de eleição. Mas ela pega 3 meses já ali, recebendo o salário, vai ficar de boa, né? Pede voto para a família ali, vamos dizer assim, faz lá 20, 30 votos e volta a trabalhar depois da eleição. Não, tem muita coisa que pode ser mudada, assim, nas eleições, mas também não tem nada que você tire da cartola, um coelho, que vai resolver todos os problemas. O que eu estou me posicionando, como é que a gente faz esses grandes projetos? A gente apresenta emenda para tentar alterar aquilo que a gente entende mais errado, mas também você tem que estabelecer prioridade. Se eu apresentar 100 emendas lá, né, o relator pega aquela mais bagrinha, né, vamos dizer assim, aprova aquelas outras passam ao largo. Fique satisfeito. Então eu apresentei algumas emendas, estou centrado nelas, tá? O pessoal, por exemplo, da área da religião tem uma preocupação também em relação aos espaços que possam eventualmente, eles acham que tem uma tentativa de cerceamento da liberdade política deles, né, em questão de religião. Né, eles querem pedir voto diretamente no culto, né? Coisa que hoje é proibido, né? Levar a pessoa no culto e isso aí eu vi. Eu acho que tem questões ali que dá para ser discutidas, né? No âmbito até de liberdade religiosa, liberdade de expressão, do que é conveniente, não é conveniente. Mas existem questões que acabam sendo mais importantes do que essa que foi colocada. O que eu, no entanto, tenho colocado muito claramente para o relator é que se não for eliminada a quarentena para policiais militares e se não for ampliada, se não for mantido o sistema atual de inelegibilidade para quem foi condenado criminalmente, eu não boto minha digital nesse projeto. Prefiro ficar vencido no todo. A gente tenta mudar por emenda, mas a gente perde na emenda. Aí, mas esse é um caso que é quando diz o sine qua non, vamos dizer assim, entendeu? Vamos dizer assim, temos um fundo eleitoral hoje, 5 bilhões. É um absurdo, né? Porque isso aí acabou com a política, na verdade. A pessoa sai candidata a vereadora, um exemplo, em Curitiba aí, o partido dá 10 mil reais, escolhe o partido. Aí outro candidato de outro partido pegou 500 mil reais. Como é que nós vamos ter uma eleição justa entre as pessoas se os partidos escolhem para quem vai X, para quem vai o Y do valor? O senhor é a favor do fundo eleitoral? Acho que tem muitas distorções, né, em relação a a utilização do fundo eleitoral. Ele devia ser bem menor, tá? Agora, o sistema anterior, que era o sistema que foi descoberto na Lava Jato, né, que as empresas compravam legislação ou compravam posições de poder, também não funcionava. Né, e faziam Sim. através de caixa 2, ou faziam até de doações eleitorais registradas, mas muitas vezes envolvendo questões ali de cooptação. É isso que explicava lá, pegava uma Odebrecht que doava para
PSDB, mas doava também pro PT, né? Os candidatos presidenciais. Então, peraí. Qual que é a coerência aí nesse tipo de... E as grandes empreiteiras faziam isso. Então, em 2015, veio uma decisão do Supremo, dizendo que a pessoa jurídica não poderia mais fazer doações eleitorais, que é uma decisão drástica. E, assim, a democracia de massa demanda recursos, né? Para propaganda, para divulgação. O que a gente tinha que pensar em estratégias para baratear as eleições, uma delas o voto distrital. Não faz sentido, por exemplo, um deputado, se é candidato a deputado no Paraná, você, sei lá, de Curitiba, ou daqui da região metropolitana, mas daí você tem que fazer campanha no estado inteiro. O custo aumenta. Aí o custo aumenta. Então, o voto distrital, a meu ver, seria estratégico para aproximar o eleitor do candidato, tá? E, por outro lado, para baratear essas despesas. Ficariam mais caras as campanhas, a meu ver, majoritárias, mas haveria um grande decréscimo aí, a meu ver, dos gastos da realização das campanhas. Então, assim, aquela história, não tem uma solução muito fácil para essa questão. Concordo com a sua posição de que o fundo eleitoral é exagerado, o valor é exagerado. Né? E é injusto, né? A distribuição, porque dentro do partido eles escolhem. Vamos dizer assim, eles vão escolher praticamente. Hoje eles estão falando bem assim, ó. Um exemplo, até vou falar o nome. A vereadora Carlise do PL pegou 500 mil reais de fundo. Aí você pega já dentro do PL que pegou lá 20 mil, 10 mil. Como é que vai disputar uma eleição igual? Não tem como disputar uma eleição. Querendo ou não, o dinheiro ajuda muito a pessoa a participar de uma eleição. Não, faz diferença. Não é o fundamental, né? Às vezes a gente tem, por exemplo, vejo o caso aqui que teve em Curitiba da Cristina Grêmio, que foi candidata a prefeita, e foi pro segundo turno, né? Sim. Muito por conta de uma estratégia diferenciada. O pró-Bolsonaro em 2018, mas são realmente exceções. Agora, a gente ainda tem o velho problema do Caixa 2, né? Eu lembro, por exemplo, 22, quando fui candidato a senador, o que a gente recebeu de proposta indecorosa, entendeu? Não, a gente manteve ali, tudo declaradinho, tudo bonitinho, tudo direitinho, e ainda tentaram me caçar depois, justamente, inventando um monte de bobagem. Enquanto tinha candidato por aí andando de helicóptero, né? Concorrente andando de helicóptero, que a gente sabia que não cabia nos gastos, era impossível, mas, no entanto, assim, tá. E daí vão atrás da gente lá, por coisa maluca, né? Porque a gente tinha gasto com segurança, e isso dizendo que era abusivo. Mas como abusivo, né? Então vai lá enfrentar o PCC, e fazer uma campanha eleitoral depois. Como que funciona. Até Bolsonaro ficando inelegível. Quem que o senhor enxerga que possa ser a terceira via hoje? Hoje a gente tem alguns nomes como Eduardo Leite, Tarcísio, Ratinho Júnior, enfim. Quem que o senhor acredita que pode unir a direita de fato? Essa é uma pergunta de $1 milhão, né? Né? É difícil mesmo. Olha, pelas pesquisas, né, o Bolsonaro é o candidato mais forte, mas de fato ele está hoje inelegível, buscando recuperar essa condição de disputar as eleições. Aí você tem várias possibilidades. E a gente sabe também que o caminho da presidência é um caminho estreito. Então a gente vai ter que ver quem, ano que vem, no fim, vai conseguir ser candidato para ter uma posição mais clara. E quem está despontando são os governadores, né? Então tem o governador Ronaldo Caiado, de Goiás, né? Que é do União Brasil, inclusive, que está aparecendo como candidato. Sim. Ele foi candidato em 89, né? Na eleição. Foi em 89, foi em 89. Na época, aquela primeira, né? A eleição ficou famosa e tudo e tal. Não sei se os senhores votaram nela. Não votei ainda. Mas eu gosto muito de política. Eu lembro que o Afif veio fazer um comício aqui na praça. Votou. Muito legal a época. Você sempre gostei de política. Então. Aquela foi a primeira eleição que eu votei, sabe? Primeira? Primeira. Aí tem o governador Ratinho, que está tentando também se colocar como um player, né? Tem ali o governador de São Paulo, o governador Tarcísio, tem o governador Zema. Acho que são todos, né, bons candidatos. E o importante é que cheguemos unidos, né, para derrotar o PT, sem haver luta fratricida. Sim. Até porque a gente não sabe quem que vai ser o candidato, né? Pode ser que chegue todo mundo unido numa só, pode ser que cheguem separados. Um segundo turno se unido aí, na verdade, né? Porque o Flávio Bolsonaro até falou semana passada
que não adianta o pessoal começar aí, que vai ficar entre os Bolsonaro mesmo, a candidatura. Eles estão, a Michele, ou propriamente ele, né? Só que ele tem que voltar, né? Sair da Disney e voltar pro Brasil também, né? Não ficar em Disney O não que vai. eu tenho presente é o seguinte, eu vou estar contra o Lula ano que vem. Sim. Mas não serei candidato eu, né? Se for candidato, serei candidato ao governo do estado do Paraná, porque eu também penso o seguinte, há um risco, e a gente não pode subestimar esse risco, de uma reeleição do Lula. A gente tem uma visão muito negativa. Com a máquina, né? Com a máquina, né? E se tiver uma desunião muito grande, corre o risco do Lula ganhar, e aí é um desastre para o país, né? Se esse governo já é ruim, você imagina mais 4 anos do Lula, que ele vai se sentir mais ainda legitimado para fazer essas barbaridades todas. E aí alguém tem que proteger aqui o estado do Paraná, porque a gente vai vir uma deterioração econômica, a gente vai vir uma deterioração institucional, e a gente vai ver uma escalada da violência e da criminalidade, né? Tem muita gente que daí se candidata, dizendo, eu sou contra o PT, chega lá, no dia seguinte tá abraçado lá, né? De joelhos. Sim. Não é o meu caso. Acho que isso as pessoas já sabem disso, que não existe nenhuma possibilidade disso acontecer. Por isso que eu digo, não sei quem vai ser o meu adversário se eu for candidato a governador, mas eu sei que o PT vai estar Contra. Vai estar contra mim e vai estar com esse meu adversário. O senhor vai... Pelo jeito que tá vendo, o senhor vai ser hoje, né? O senhor já foi várias vezes ser candidato aí até. A gente vê que o senhor tem essa vontade. Cheiro de candidato. Tem essa vontade de ser candidato ao governo. Acho legítimo e muito legal isso. Até com esses números que está mostrando a pesquisa. A pesquisa a gente sabe que é importante mostrando. E assim, a gente sabe também que além do candidato do PT, que vai concorrer contra o senhor, vai ter o cara do Ratinho. Hoje a gente tá vendo aí, Alexandre Cury, Guto Silva, Rafael Greca. São pessoas que estão se despontando para ser o candidato do Ratinho, e o próprio Darcy Piana também, né? Que é o atual vice-governador. Provavelmente o Ratinho vai sair os 9 meses ali, porque ele deve vir ao Senado ou a presidente ou a vice. Eu acredito que ele deva renunciar ao cargo 9 meses antes para poder ser candidato, que ele tem que fazer isso. Hoje, um dos grandes deputados que apoia o senhor é o Mauro Moraes. Isso, grande deputado. Grande não do tamanho, mas como pessoa, como deputado. Sim. Um trabalho bom. Ele fez um trabalho diferenciado na Secretaria de Trabalho e de Emprego aqui no governo do Paraná. Deveria ter permanecido, aliás. Ele saiu e a Rádio Peão, da política que a gente escuta, diz que o Mauro já foi colocado de oposição ao governo. Isso é real mesmo ou não? Não, nós fazemos oposição aqui ao PT, ao governo federal, né? O Mauro tem um histórico na política e ele acabou, a meu ver, deveria ter continuado. O governo ia ganhar muito se ele tivesse continuado na Secretaria de Emprego e Trabalho. Eu vi muitos elogios da gestão dele, inclusive pelo pessoal da FIEP, né? Falaram muito bem, uma gestão técnica. Ele saiu, mas não faz oposição ao governo atual. Claro que discordando de medidas que forem propostas, e isso é natural. Assim como eu também não faço oposição ao governo aqui do Ratinho, né? A gente tem muito bem presente quem que é o adversário hoje do país, né? Que é o governo federal, o governo Lula. Por isso que eu digo, né? O plano para o ano que vem, se for essa questão do governo, pode ser, né? E do outro lado, no plano nacional, eu vou estar ajudando a derrotar o PT, né? Quem vai ser esse candidato, eu não sei, né? Ninguém sabe. Ninguém sabe, Nós vamos ter que ver como as coisas se ajeitam para o ano que vem. O que nós não podemos entrar agora é naquela briga de direita contra direita, ou direita contra centro-direita, ou centro-direita contra centro-direita, por uma questão de vaidade. E desses nomes que o Luciano citou ao governo do Paraná, Greca, Cury, Guto Silva, enfim, você se dá bem com eles? Existe uma conversa? Poderia todo mundo sentar numa mesa e decidir um vice, um governador? Como que funciona o seu... Olha, eu sempre fui uma pessoa de diálogo, mas na verdade essas questões assim vão ser definidas sempre lá na frente, né? Então não cabe a mim aí fazer essas escolhas, né? Sim. A gente tem muito claro que se for assim minha decisão, nós teremos aí a legenda para concorrer, né, ao governo. Mas também acho importante que a gente foque no Senado para trazer resultados. Porque isso que traz melhor resultado e reconhecimento pelo trabalho feito é o trabalho do dia a dia, não ficar fazendo, né, os conchavos políticos aí, de bastidores, que acontece muita coisa, tem muita informação.
contra-informação, mas o importante é realização. Então, por exemplo, né, que eu mencionei, de novo, semana passada, tem uma grande preocupação aqui do setor agrário do Paraná, de insegurança jurídica em relação às suas propriedades. Veja a situação lá de Terra Roxa e Guaíra. Né, se for demarcar a terra indígena que lá é pretendida, acabaram as duas cidades. Sim. Né, porque, inclusive, afeta a área urbana. Então, por isso que o Senado, né, por isso que o Congresso aprovou a lei do marco temporal. O governo está desrespeitando. Qual que é a resposta que a gente deu? Os primeiros decretos que eles aprovaram lá em Santa Catarina, que, aliás, também afetam a terra urbana, é o mesmo problema, com o meu voto, né, vencedor, com a minha relatoria vencedora, porque tinha disputa lá dentro, a gente suspendeu esses decretos demarcatórios. Então, isso é para dar segurança aqui ao produtor, né, paranaense. E a economia do Paraná, embora ela tenha uma diversificação, que é positiva, mas o agro é aquela pujança enorme, que alimenta os outros ramos da economia, e a gente tem que preservar. Então, assim, eu fazendo meu trabalho no Senado, eu também entendo que tem um reconhecimento, e isso me ajuda, eleitoralmente, se for decidir disputar. Mas eu não vou ficar só na politicagem, eu quero fazer minhas realizações. O senhor, assim, sobre o golpe, né, essa tentativa de golpe, a gente, hoje a mídia fala bastante, essas pessoas foram, até o senhor falou de condenação de 20 anos ali para narcotraficante, né, a gente fica pensando, por 20 anos é pouco, né, porque a mulher pegou 17 lá por pichar da estátua, né, vamos dizer assim, se a gente for parar nesse quesito, assim, de tempo de punição. O senhor acredita nessa história que teve uma tentativa de golpe, foi feito alguma coisa nesse sentido de o Lula não assumir o governo? O que o senhor diz sobre isso? O senhor vê em Brasília o pessoal falando e tal? Eu tenho uma posição muito clara. Eu sou a favor da anistia, tá, do pessoal do 8 de janeiro. E não havendo essa possibilidade política, uma redução de pena significativa. Tá? As pessoas lá que invadiram, que destruíram patrimônio público, que são uma minoria no conjunto, erraram. Manifestação não pode ser assim. Sim. Tá? Mas foi uma minoria nesse conjunto. São pessoas simples, que não são perigosas. Eu visitei na cadeia, não só lá em Brasília, mas também tive a oportunidade de encontrar no Paraná. Tá? E são pessoas assim que não oferecem risco nenhum à sociedade. Naquela multidão de turba e tal, eles cometeram erros e deveriam ser punidos por esses erros. Entretanto, da forma como está sendo feito, julgado pelo Supremo onde não deveria, sem individualização das condutas, aquele julgamento da baseada, né? E gente que já ficou presa 2 anos em preventiva, Sim. indo para 3 anos, aí eu defendo a anistia. Agora, eu não sei se há condições políticas para essa anistia. Então, pessoal, mas é redução de pena para acabar com a anistia. Não, meu amigo, eu quero tirar essas pessoas da cadeia. Ah, mas você vai perder voto com isso. Se eu perder voto defendendo tirar as pessoas da cadeia, que eu perca. Eu não entrei aí para isso. Eu quero tirar as pessoas da cadeia. Pessoas aí como a Débora, né, que pintou a estátua, que é um absurdo, 14 anos, graças a Deus ela está em prisão domiciliar. Espero que não volte à prisão, mas tenho minhas dúvidas do que vai acontecer. Assim como vários outros, inclusive aqui no Paraná. Vamos colocar essas pessoas de volta para casa da melhor forma que isso possa ser resolvido. Se for anistia, ótimo. Mas, como eu disse, a oposição não é maioria. A oposição é minoria. Se conseguir construir um projeto de redução significativa das penas, e só tem essa alternativa na mesa, paciência, é isso que a gente tem que trabalhar. Né? Talvez não tenha nenhuma coisa nem outra. Esse é o pior dos mundos. Né? Então, eu acho que 8 de janeiro, aquelas pessoas, não foi uma tentativa de golpe. Elas podiam, algumas delas, até imaginar que estavam participando de um golpe. Mas não tinha. Elas foram usadas ali, na verdade, né? Elas foram usadas ali, na verdade, né? Porque elas estavam, muitos participando de acampamento, aquele estado, a eleição foi fraudada, aquela história que ficou ali desde de novembro, ali, né? Finalzinho de novembro, outubro, que foi o segundo turno, até 8 de janeiro, que essas pessoas foram colocar na mente dessas pessoas que elas estavam participando de algo assim para mudar o país, né? Então, infelizmente, a gente tem que acreditar na democracia, eu acredito muito na democracia, acreditar no resultado e perdeu, corre para outra. Daqui 4 anos tem outra eleição, tenta de novo, confiar no sistema também, né? Sim. Porque a gente não pode pegar e, eu não gostei do resultado, eu vou me acampar na frente do quartel, vou ficar lá, eu quero a mudança. Não, peraí.
A gente tem que respeitar também a democracia do país. Mas o senhor acha que essas pessoas que organizaram, vamos dizer assim, eu acredito que essas pessoas que estão lá de baixo tem que ser pena mínima ali, mostrar para eles que eles estão errados, mas não tem por que ficar preso, é injusto. Mas as pessoas que organizaram isso aí, o que o senhor acha? Eu não sei se teve uma organização ali do dia 8, entendeu? Porque a improviso, gente né? fez a CPMI lá e a gente não encontrou nenhuma evidência clara de que 8 de janeiro estava vinculado com alguma coisa que aconteceu em dezembro ou em novembro. E o processo penal, né? Eu sou professor de processo penal até hoje, aliás, é questão de prova. Você tem prova e a prova tem que ser muito boa, acima de qualquer dúvida razoável, para você ter a condenação criminal de alguém. Aquilo foi um momento, então, que a turba, né, se exaltou? Ou foi alguma coisa orquestrada? Tem que ter prova que foi orquestrado. Né? Você pode ter, assim, as pessoas foram, de certa maneira, instigadas, impulsionadas, mas isso não é exatamente orquestrado. Mas a Polícia Federal fez uma investigação, né? O Ministério Público, Polícia Federal, a própria Polícia Federal que trabalhou tanto com o senhor na Lava Jato, hoje fez esse trabalho, que é o papel da Polícia Federal trabalhar, independente de governo, acho que Sim, a tem gente essa tem que valorizar. acusação. A gente Sim, tem que valorizar sim, o trabalho sim. da Polícia Federal, e eles fizeram essa investigação, né? Entregaram a investigação feita ali também. Mas qual que é a prova que linka uma coisa com a outra, né? E daí a gente tem que ver as provas, a evidência. Eu acho que o que apareceu até agora, nada significativo. Pode ser que eu esteja errado, pode ser que apareça alguma coisa, mas realmente não apareceu. Nada. Agora, existe essa acusação lá contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. O que eu tenho dito desde o início, primeiro, não é para estar no Supremo, porque ele não tem foro privilegiado. Aí mudaram a jurisprudência de ocasião para justificar o julgamento dele no Supremo. Então tá tudo errado. Tudo errado. E eu tenho falado assim muito claramente para o próprio Supremo Tribunal Federal, o que poderia fazer de melhor para esse caso é mandar para a primeira instância. Porque tá todo mundo vendo aquilo como politizado. E ninguém acredita num julgamento imparcial, né? Se vai ter um julgamento imparcial, não, talvez até tenha, mas assim, a imagem já está comprometida. Então manda para a primeira instância, deixa o pessoal se defender, se houver condenação, condena, se houver absolvição, absolve, mas a forma como eles estão lidando com esse caso, eles estão dando razão a essa narrativa da perseguição política. Então acho muito ruim. O Lula foi julgado em primeira instância, qual foi o problema? Aliás, eu nunca prendi, nunca decretei a prisão dele. Foi o Tribunal de Apelação, o TRF4, que confirmou a minha sentença e determinou a expedição do mandado de prisão, que daí a gente cumpriu. Fez o certo. Né? Mas vezes que a gente teve a prudência de esperar o momento para que outro, e não eu, fosse o autor ali da decisão. Né? Podia ter decretado a preventiva dele? Podia, das barbaridades que ele fez lá no curso do processo. Mas eu sempre entendi, não, a prudência recomenda que a gente espere. E foi por um outro tribunal, nem por mim. Quem vai ser o outro tribunal no lugar do Supremo? Né? Nenhum. Sim, então manda para a primeira instância, deixa tramitar normal. Essas exceções, a título aí, vamos salvar a democracia, então vamos chutar a porta, não resolve. Não resolve. Né? A gente precisa ter um pouco mais de prudência nesse aspecto. Agora, essas pessoas do 8 de janeiro mesmo, como você bem disse, não tem por que botar uma pena de 14, 17 anos. É um absurdo, é pesar a mão demais. E olha que quem fala é um juiz que foi absolutamente rigoroso. Sim. Né? Extremamente. Extremamente rigoroso. Né? Eu até falo assim, olha, se teve alguém no país que foi rigoroso com a corrupção e botou os caras na cadeia, fui eu. Sim. E aí, teve anulações depois, a meu ver, nessa reviravolta política, mas lá, o Sérgio Cabral ficou 4 anos preso. José Dirceu ficou preso. Os diretores da Petrobras, tem um preso até hoje. Vários ficaram presos. Então, se teve alguém que combateu e foi rigoroso na aplicação da lei, mas com corrupção. Bilionários foram presos, coisa que nunca se viu no Brasil, né? Odebrecht, vamos dizer Marcelo, assim, pessoas com Dom dinheiro, de Freiteira. Né? Então, se teve alguém que botou corrupto na cadeia nesse país, fui eu. Agora, jamais se justifica pegar uma senhorinha de 67 anos e botar 17 anos ela uma pena de prisão. Isso aí, para mim, é crueldade. Senador, queria agradecer. Né? A gente já passou até do horário, né? Conversa tão boa, conversa tão boa, que foi indo. Agradecer o senhor. Já deixar um convite lá para frente, quando o senhor decidir se é candidato ou não, que o senhor venha aqui contar para nós. Né? Perfeito. Tá bom? A gente já deixa esse convite, né? Com certeza, com certeza. E é isso aí. Se quiser deixar uma mensagem pro pessoal te seguir, te acompanhar nas redes sociais, enfim, pode deixar na câmera 2 ali. Eu queria falar uma coisa e depois Perfeito. da questão da rede social. Amanhã vai ser julgado o CNJ
o processo do juiz federal Marcelo Bretas, que comandou a Lava Jato lá no Rio de Janeiro. E está afastado há 2 anos já, a meu ver, absolutamente injusto. Espero que o CNJ tenha a sabedoria, né, de simplesmente julgar improcedente e colocá-lo de volta na ativa. Ou se for alguma sanção, por sabe Deus que motivo, que seja uma sanção leve. Seria absolutamente injusto impor a ele uma sanção, né, mais grave, porque eu conheço lá, vi alguma coisa do processo, não tem nada contra ele, é simplesmente aí perseguição política. Por isso que às vezes as pessoas me perguntam, mas você se arrependeu de deixar a magistratura? Se tivesse, estava provavelmente também sendo punido, né, de uma forma injusta. Então vamos torcer, todos vocês que me acompanham, para que haja um julgamento, né, correto, adequado amanhã para o Marcelo Bretas e que ele possa voltar à magistratura e que essa injustiça toda seja reparada. Por fim, né, quero convidar você para acompanhar minhas redes sociais, tanto no Instagram, como no Facebook, como no Twitter. A gente apresenta muito material bacana lá, inclusive dizendo o que a gente está fazendo. E coisas do Paraná, né? A gente, como disse, tem circulado muito no Paraná. E o Paraná tem muito a mostrar, né? A gente falou brincando agora do negócio do... Brincando não, mas desse evento dos queijos lá, né, do Paraná. A gente tem circulado, fomos na Exprofis, a gente está indo em todas as feiras, né, para prestigiar, Expo Ingá, Expo Londrina e tal. E aí tem os momentos até de diversão ali, para o pessoal conhecer um pouquinho também o nosso estado. Convido todos vocês a nos acompanharem. Fechado. Muito obrigado, senador. Eu que agradeço aqui. Fechou.